E hoje, gente, nós vamos dar uma notícia muito especial para vocês. Era algo que eu esperava muito, mas eu sempre pedi para Deus que se isso não acontecesse comigo, que era para Ele me preparar, para me ser forte. E eu sempre conversava com o Eric, falava para ele que se caso Deus me desse um bebê e tal. Falava que era pra mim estar do lado dela, que era pra mim dar forças pra ela naquele momento. Querendo ou não, não passou a ser só um sonho dela, passou a ser um sonho da gente Como como casal. casal. E, e Deus tem sido bom, né, amor? É. Deus realizou o nosso sonho e hoje a gente veio falar para vocês. Algumas pessoas já desconfiavam, né? Porque eu passava muito mal, estava passando muito mal e eu achava que eu estava doente, eu achava que eu ia morrer. Ai, E eu achava que eu ia morrer, né? Porque eu ficava passando muito mal, ia no hospital e não descobria nada. E no final, o que estava acontecendo era esse ser que estava crescendo dentro de mim. E hoje nós estamos com 3 meses. A barriguinha tá começando, né? A aparecer agora. E aí, o Eric vai ler o salmo que a gente escolheu para fazer a nossa foto e também o nosso vídeo. E é isso. Salmos, capítulo 40, versículo 1. É um salmo de Davi que ele fala bem assim: Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E esse salmo ele retrata muito um pouco sobre o que a gente vinha orando, né? Eu pedia muito para Deus, mas que para ele me preparar, se não fosse da vontade dele, para mim ser mãe, mas eu sempre quis ser. E a gente está aqui realizando um sonho e uma promessa de Deus também. Hum. E o que a gente quer deixar para vocês é que de fato clamem a Deus, clamem ao Senhor, porque Ele é o único que realiza pedidos, que realiza nossas petições. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que o nosso coração almeja. E algo que chama muito a minha atenção é que também Ele fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Ele fez. Ele nos entregou o nosso maior milagre, que antes era o nosso amor, era o nosso casamento, hoje é um fruto que ele colocou dentro do ventre da minha esposa. E hoje nós somos um casal muito mais feliz do que nós já éramos, né, amor? Era o nosso sonho e hoje, hoje Deus realizou o que a gente tanto queria. Enquanto muitas pessoas duvidavam, muitas pessoas zombavam até, hoje Deus provou mais uma vez que Ele estava conosco naquele altar, estava conosco naquele dia em que nós nos casamos. E é um milagre, né? Porque antes de eu descobrir a gravidez, tinham falado pra mim que eu não podia ter bebê. Podia, mas tinha que fazer tratamento. E quando eu ia começar o tratamento, foi quando a gente descobriu, aleatório, gente. A gente descobriu por conta de exame de rotina mesmo que eu fui fazer, de para descobrir coisas de mulher, essas coisas que eu tava preocupada porque tava estranho, eu tava passando muito mal. E eu fui fazer uma trans para descobrir coisas de femininas e acabamos descobrindo a nossa criança que na época estava com 6 semanas. E assim, eu tô me acabando em choro porque era tudo que eu mais queria. E quando a gente descobre assim de uma forma que a gente não planejava mais, digamos assim, né? A gente esperava, mas a gente não criava tanta expectativa por conta do que tinham falado, que eu tinha síndrome dos ovários policísticos, isso e aquilo, e aí eu entreguei para Deus. E Deus me entregou o nosso bebê.
Creiam em Deus, creiam que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos e nós pensamos. E é isso, gente. Esses são nossos sinceros agradecimentos a todos que oraram, que torceram pela gente e que hoje vão vivenciar junto com a gente o nosso milagre. Sim, e as amoras que sempre estão aqui torcendo por mim, pela nossa vida, pelo nosso casamento, as pessoas que mandam mensagem, que se preocupam, que realmente estão de coração abertos para nos desejar coisas boas e a gente só quer desejar coisas maravilhosas para vocês nesse ano de 2026. E é como eu falei nos stories ontem, eu coloquei, né? 2026 é nosso, pela honra e a glória do Senhor. Amém. Amém. Amém.